Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre potência e sistemas trifásicos. Bom, antes de mais nada, para a gente contextualizar, imagina que você tem uma grande rede elétrica, tá pessoal? Seja uma rede elétrica, seja residencial, industrial. O que acontece? Você pudesse pensar nas cargas, seja cargas monofásicas ou bifásicas ou cargas trifásicas. Se a gente pudesse gerar um triângulo das potências, cada carga dessa tem uma componente pequena devido à potência média. Essa potência média, para vocês lembrarem, lembrar que a unidade dela, a potência, a unidade é watt, tá certo? Se a gente pudesse fazer um grande triângulo, então, com a somatória de todas essas potências médias de cada carga, tá certo? E pegar o reativo, seria o QL ou o QC de cada carga pequenininha dessa, e fizesse uma soma geral, esse triângulo final, pessoal, ele não muda, independente se eu estou numa rede monofásica, ou bifásica, ou trifásica. Isso é muito importante, na hora de a gente fazer os cálculos, dos nossos estudos, porque isso facilita bastante aí as nossas análises, tá certo? Uma analogia também que a gente pode fazer é que o sistema trifásico, se ele for equilibrado, quer dizer que nós podemos fazer uma simplificação, uma analogia para uma fase desse circuito, fazer os cálculos de interesse e depois a gente multiplica por 3, para uma situação trifásica. Então lá no capítulo 11 do Nilsson and Riedel, está sendo bem ilustrado isso lá. Tá certo? Vamos então aqui ao nosso tópico, ao nosso conceito, sobre esse assunto. Então, tá aí o análise de circuitos, Potência e circuitos trifásicos equilibrados, tá? Esse material é um material de autoria da professora Vadé de Oturbe, E a utilização e edição aí eventuais foram feitas com permissão. Bom, então a potência média, a potência reativa e complexa em carga equilibrada, conectada em Y. E aqui nós vamos fazer uma visualização também da carga que pode ser em Y ou em delta, tá? E aí no final a gente vai expressar então a potência instantânea, tá certo? É interessante, que numa residência nós temos tipicamente aí no medidor, num padrão da CEMIG, nós temos uma configuração de Y aterrado, tá certo? Então, imagina, fazendo uma analogia, eu tenho uma fonte com Y aterrado, então eu vou analisar as possibilidades de configuração da carga, que seria Y também, ou triângulo, lá no padrão da CEMIG, quer dizer que já está definido que é Y aterrado, então nós vamos variar a carga mediante ao que é possível que eu consiga fazer com essa carga. Obviamente que você poderia ter 4 configurações, YY, Y delta, delta Y e delta delta, tá certo? Lá no livro texto tem está explorando essas configurações, deixo lá para analisar, interessado analise lá com mais calma as outras configurações. Então essa figura, ela está mostrando isso, ó. Para uma carga equilibrada, nós temos aqui o ZA, ZB e ZC, são as impedâncias em cada fase, seria em cada fase, tá certo? Carga equilibrada em Y, eu tenho que a potência na fase A é a tensão da fase A, que é a N, aqui é o A para neutro, e a corrente IAA é a corrente da fase A. Cosseno de delta VA menos delta IA, isso aqui é a fase da tensão menos a fase da corrente. PB, e PC para a fase B e para a fase C. Aí, um assunto definindo aqui, pessoal, que um VΦ, já que o sistema é equilibrado, a tensão da fase A é igual à tensão da fase B, que é igual à tensão da fase C, E a corrente IΦ, o φ aqui é uma maneira genérica, que seria ou a corrente da fase A, ou da B, ou da C, tá? Então, assumindo isso, eu tenho que o delta φ é o delta do VA menos delta IA, ou que é igual também a delta de VB menos delta de IB, que é igual a delta de VC menos delta de IC.
Isso implica que a potência em A é igual a potência em B, igual a potência em C, que é igual a potência em φ. O φ é uma maneira, né, genérica aqui de se referir a qualquer uma das fases. Isso é igual a tensão φ de fase vezes uma corrente de φ vezes o cosseno de φ. Tá certo? Potência total vai ser 3 vezes essa potência, que é igual a 3 vezes Vφ vezes Iφ vezes cosseno de φ. Então, carga equilibrada em Y, potência A igual a potência B igual a potência C, que é o Pφ, que é igual a Vφ vezes Iφ vezes cosseno de φ. Potência total é 3 vezes potência de φ. Né? Então, 3 vezes Vφ vezes Iφ vezes cosseno de φ. Expressando a potência total em termos dos valores eficazes da tensão e da corrente de linha, sejam os módulos da tensão de linha e da corrente de linha, VL e L, respectivamente. Potência total é igual a 3 vezes VL sobre raiz de 3 IL. Né? Lembrando que a tensão eficaz em uma fase, ela é tensão de linha dividido por raiz de 3. Né? Então foi feita essa substituição. 3 vezes, né? Vezes IL vezes cosseno de φ. Multiplicou isso aqui por raiz de 3 no numerador e dividiu por raiz de 3. O 3 simplificou com 3, ficou raiz de 3 vezes VL vezes IL vezes cosseno de ΔΦ. Então a potência total então é essa fórmula. Potência complexa numa carga em Y, né? Continuação. E a potência reativa e potência complexa associados, né, a qualquer uma das fases de uma carga ligada em Y podem ser calculados usando as técnicas apresentadas no módulo anterior. Lembrando que o Q é a potência reativa, é igual a tensão de uma fase vezes a corrente de uma fase vezes o seno de ΔΦ. Tá? Então, o Q total é 3 vezes esse valor, 3 vezes Qφ, que é a raiz de 3 vezes VL vezes IL vezes seno de ΔΦ. Tá certo? Então, mudou-se, né? Em vez de cosseno de ΔΦ, foi o seno de ΔΦ. Potência complexa associada a qualquer uma das fases, o Sφ, né? Potência aparente vai ser VAN, tensão de A para neutro, vezes o IAN. Esse asterisco aqui, pessoal, indica um complexo conjugado da corrente, né, na notação fasorial. Isso vai ser igual a VBN vezes IBN, estrela, que é igual a VCN vezes ICC, estrela, que vai ser igual a VΦ vezes IΦ. De um modo geral, o S, a potência aparente, é a potência Pφ, né, a potência média, mais J, Q, o Q aqui é a potência reativa. Isso vai ser igual a tensão de fase vezes o conjugado complexo, conjugado da corrente, né? Conjugado complexo da corrente. A potência aparente total vai ser 3 vezes a potência de fase, que vai ser igual a raiz de 3 vezes VL e L, com ângulo aqui θφ graus. Dando continuidade, né? Então tem aqui as relações para cada uma das potências por fase, considerando que as fases são iguais, né? Sistema equilibrado, definindo que a potência A é igual a potência B, que é igual a potência C, que é igual a Pφ, é Vφ e Φ cosseno de ΔΦ. Tem-se. Potência total vai ser 3 vezes a potência em Φ, que vai ser 3 vezes Vφ e Φ cosseno de Φ. 3 vezes, né? Essas relações, né, usando as relações para valores de linha, isso vai ser igual a 3 vezes a tensão VL vezes IL sobre raiz de 3 cosseno de Φ. Multiplicando tudo aqui por raiz de 3, vai dar raiz de 3 VL e L cosseno de Φ. Lembrando que nessa configuração, pessoal, a tensão em cada fase para Y, ela é igual a tensão de linha dividido por raiz de 3. Tá certo? Aliás, é nessa configuração que ele está colocando, né? Aliás, a corrente, né? A tensão de fase aplicada aqui nessa carga
Aqui eu estou considerando, na verdade, uma configuração delta. Então, numa configuração delta, a tensão de fase é igual a tensão de linha. Tá certo? A corrente por fase é que é a corrente de linha dividido por raiz de 3. Desculpe aí, tá retificando aqui. O que? Φ, a potência reativa, é Vφ vezes Φ seno de Φ, θφ. O que total, né, vai ser 3 vezes Qφ, que é igual a 3 Vφ e Φ seno de θφ. Potência aparente é Pφ mais JQφ, que é a tensão Φ vezes o complexo conjugado da corrente e Φ. Esse S total, potência aparente total, é 3 vezes Sφ, que é igual a raiz de 3 vezes VL vezes L θφ. Bom, a potência instantânea, então, em circuitos trifásicos, considerando a tensão instantânea em fase neutro, VAN, como referência, para a sequência de fase positiva, tem-se a potência da fase A vai ser VAN vezes IAA, que é VM IM vezes cosseno de ômega T vezes cosseno de ômega T menos θφ. A potência na fase B, né, vai ser essa relação, VM IM cosseno de ômega T menos 120 graus, que multiplica cosseno de ômega T menos θφ menos 120 graus. A potência em C, né, usando as relações, vai ser VCN e CC, VM e M cosseno de ômega T mais 120 graus, cosseno de ômega T menos θφ mais 120 graus. A potência instantânea total é a soma das potências instantâneas de cada fase. Isso vai ser igual a PA mais PB mais PC, que vai ser igual a 1,5 vezes VM e M cosseno de θφ. Comparando o resultado dos slides anteriores, eu tenho que ST igual a 3 vezes Sφ, raiz de 3 vezes VL e L vezes θφ. Bom, no final do capítulo 11, pessoal, tem uma analogia, né, para as linhas de transmissão, né, devido às perdas, tem que ser injetado, né, ser feito um equilíbrio do reativo, e aí uma opção é colocar capacitores, né, e esses capacitores são aplicados de maneira que supram, né, as variações de tensão nos consumidores. Então, esse exemplo aí está tratando disso, seja na transmissão e na distribuição. Fica aí a recomendação para a leitura, final do capítulo 11, tá certo? Está aqui a complementação do tópico, dos conceitos, né? E aí a leitura tem um entendimento interessante e bacana sobre isso. No mais é isso, né? Parte potência de circuitos trifásicos, no capítulo 11 do livro do Nilson e Nelson, ele está cobrindo isso, tá? Faltou aqui um slide com os meus contatos, eu vou colocar aqui novamente então. E aí só para deixar aqui registrado, né? Vamos pegar aqui o circuito RLC que eu acabei de apresentar, colocar no último slide só para ficar aí o e-mail, tá certo? Então o e-mail é esse aí. No mais, né, esse tópico é um tópico bem interessante, porque na engenharia, na eletricidade, né, falar de circuitos trifásicos, potência, e está no nosso dia a dia, né? Nós podemos olhar para o lado, tem geladeira, tem forno, e aí existem as potências, eu preciso então, para que esses equipamentos funcionem, né, para esses eletrodomésticos funcionem, para essas cargas, a energia que vem suprida da concessionária, né, tem a tensão e tem a corrente, mas o que na verdade é a potência que vai drenar essa energia, né? Se eu tiver uma rede, uma fonte, mas não tiver carga aplicada, não tem corrente, tá certo? Então não tem potência. Então eu preciso realmente ter esse circuito funcionando para gerar essa potência. E essa potência tem a potência média, que nós já discutimos, né? Potência média lá, se for uma carga puramente resistiva, é a tensão vezes a corrente. No caso de indutores, o indutor ele atrasa a corrente, tá certo? Então aparece o reativo, né? A potência reativa indutiva. Para compensar, eu preciso de uma potência reativa capacitiva. Uma possível solução seria aplicar ao lado dessa carga um capacitor, um banco de capacitores, para gerar uma
uma potência reativa, de maneira que essa resultante fique mais próximo possível para um ângulo θ igual a zero. Lembrando que no triângulo das potências, o cosseno desse ângulo θ é o fator de potência. O ideal é que eu tenha um fator de potência igual a 1. Né? O ângulo cujo o cosseno é 1 é zero. Mas lembrando que na prática é muito difícil você manter esse ângulo θ igual a zero o tempo todo. Tá? Então, numa empresa, numa indústria, a ANEEL define que o valor de referência é 0,92 para o fator de potência. Tá? Você precisa tentar manter esse fator de potência, né? Mas manter ele muito acima, né, muito próximo de 1 é caro. Né? Então, imagina uma dinâmica de liga e desliga de máquina. É caro. Então, o 0,92 é o valor de referência, né? E aí as empresas então têm que buscar uma solução de maneira a manter esse fator de potência dentro de um nível controlado. No mais é isso aí. Obrigado aí, boa tarde, saúde a todos e até uma próxima.